Vem comigo costurar essa blusa aqui sem nenhum molde. Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E dessa vez, pela primeira vez, eu decidi costurar uma blusa sem modelagem. Geralmente eu costumo fazer as peças com modelagem, mas dessa vez eu quis me desafiar. Então acompanhe todo o processo aqui comigo. Eu tinha guardado em casa 2 retalhos de tricoline e aí eu resolvi utilizá-los. A inspiração eu peguei do Pinterest e o que eu queria de detalhe era o laço e o babado. Não ficou exatamente igual a referência, mas era algo que eu queria que tivesse de detalhe. E gente, eu geralmente costumo passar os tecidos, mas eu estava com muita pressa porque eu sou mãe e eu precisava dessa blusa estivesse pronta rapidamente, porque era pro batismo do meu bebê. E quem é mãe sabe, a gente utiliza o tempo vago pra fazer o que tem que fazer. E aí eu utilizei o tempo da soneca pra me costurar essa blusa. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma blusa que eu gostasse bastante, coloquei em cima da peça. Não tenho costume de fazer isso, então eu marquei com a canetinha que sai com água. Logo em seguida eu cortei todas as partes necessárias. Isso me ajudou bastante passar a canetinha porque eu não consigo cortar a peça com outra peça em cima. Pra mim gera uma confusão mental. Frente e costa é praticamente igual, a única coisa que muda é o decote. E aí na parte da manga eu fiz exatamente dessa forma aí que vocês estão vendo. Também passei a canetinha e logo em seguida eu cortei. E essa canetinha, o legal dela é que ela sai com água, então não tem problema passar ela no tecido, ela é própria para tecido. E olha o pezinho que eu utilizei para cortar o tecido. Eu geralmente utilizo uma pedra, só que o que eu tinha mais próximo era o brinquedo dos meus filhos, então eu coloquei para cortar o tecido. E uma coisa que acontece quando a peça é sem modelagem é que assim, não tem como você colocar partes diferentes. Acaba que a frente sai com corte parecido com a parte das costas e a manga também. Quando a gente faz a modelagem é diferente, a gente coloca alguns centímetros de diferença pra cava, tanto para as costas quanto pra frente. E a mesma coisa na manga. Só que como é a partir de outra peça, isso não tem como. E aí, gente, como eu falei, eu não consegui, tive que passar a peça pra conseguir cortar outra manga. Ah, gente, um detalhe, as mangas eu tive que cortar em outro tricoline, dá uma leve diferença na tonalidade, mas assim, eu não me importei porque era o tecido que eu tinha e realmente não dá pra perceber muito. Logo em seguida eu posicionei as peças, tudo com alfinete, e essa parte do corte foi em um dia. Eu tirei uma parte ali do dia e não consegui costurar nesse mesmo dia. Então eu tive que costurar em outro dia. Mas já deixando tudo alfinetado, isso facilitou o processo de quando eu fosse pra máquina já passasse a costura logo de uma vez. Gente, enquanto eu vou colocando a manga aqui na blusa, eu vou conversando com vocês, né? Bom, como eu falei pra vocês, não consegui fazer a manga do mesmo tecido porque dá pra ver que a tonalidade é diferente, mas é o que temos aqui. Eu queria aproveitar os tecidos que eu tinha e eu não me importo muito porque tá parecido o tecido e é isso, não me importo muito. Se fosse pra cliente eu realmente faria diferente, faria do mesmo tecido. Mas é aquela coisa, né? Quando é roupa pra mim eu faço mais rápido, mais prático possível porque é pra mim e eu sei que é pra mim, eu vou usar quando eu quiser fazer outra modificação, eu consigo ir lá e fazer a modificação. Mas, galera, eu amo muito costurar, né? Sempre amei costurar. Conheci a costura no início da faculdade e desde então eu amei a costura. E aí, sendo mãe, eu preciso estrategicamente pensar como que eu vou colocar a costura na minha rotina. Por quê? Mãe, dona de casa, trabalho também. E a costura, eu consigo encaixar ela em alguns momentos, por exemplo, nos finais de semana ou até num dia em que, por exemplo, o almoço já tá pronto ou a casa já tá mais organizada, mas é claro que nem sempre vai dar, né, porque são várias coisas, vários pratos pra dar conta, e aí, no dia que eu tenho que priorizar a costura, eu vou lá e priorizo a costura, né. Geralmente eu tenho feito mais projetos pra mim mesmo, né? Isso é muito bom porque quando eu costurava pra fora, eu fazia só coisa pra outras pessoas e não tinha tempo de costurar pra mim, né? E hoje em dia eu faço também presente, por exemplo, quando é pra dar algum presente, algo pra alguém, eu gosto de fazer também. Eu amo fazer presente, costurar à mão, sabe? Eu acho que tem um significado maior quando você costura à mão um presente. É totalmente diferente. E é basicamente isso. A minha dica para as mamães é
deixe tudo meio que pronto. Aí quando o neném cochila, faz a cochiladinha, você vai lá e costura um tiquinho. E se você é mãe e quer continuar costurando e teve bebê agora, faça projetos pequenos. Por exemplo, eu gosto muito de costurar necessaire. São projetos mais práticos e rápidos e eu amo costurar, então faço uma necessaire para dar de presente, por exemplo, e costuro 2 em 1. É um projeto mais rápido do que uma roupa, né? Do que uma costura de uma peça. Mas é isso, continue aí. Uma coisa que eu não gosto é de ficar embebendo a manga, né? Da blusa. Mas dessa vez eu tive que fazer isso. Fazer esses embebidinha pra ela caber certinho. Como a roupa é sem molde, eu fiz a partir de uma outra peça. Então é totalmente diferente a montagem, né? Eu prefiro muito fazer uma peça com o molde. Eu sempre fiz assim. Mas quando é mais rápido, é para ser mais rápido, mais prático, isso aqui ajuda muito, fazer uma peça a partir de outra. Mas são ajustes que você vai ter que ir fazendo. Quando é sem molde, você tem que fazer alguns ajustes, é claro. Não vai ficar aquela peça 100%, né? Que eu realmente amo molde, amo fazer modelagem. Mas eu preciso de algo prático, né? Então, dessa vez eu resolvi testar fazer sem molde. E é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês. Na parte da gola, como vocês podem ver, eu fiz o revel, depois eu costurei na máquina e na hora de virar pra dentro da blusa eu fiz alguns pontinhos manuais, como vocês podem ver. E assim ficou a blusa. Me conte aqui se você gostou, se você gosta de vídeos assim, comenta aqui embaixo, já se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse conteúdo. Até a próxima!